E hoje nós vamos conversar com a juíza eleitoral, doutora Jéssica Gisele, que vai falar para nós a respeito aí das eleições de 2024. Tudo bem, doutora Jéssica? Seja muito bem-vinda e fala para nós já como a Justiça Eleitoral se preparou para as eleições de 2024 no município. Houve mudança em relação aos anos anteriores? Olha, a Justiça Eleitoral, a todo ano, né, a gente tem aprimoramentos, desde até as urnas, né, que a gente vai trocando muitas vezes, vão fazendo modelos novos, né, esse ano inclusive contamos já com modelos mais atualizados que na eleição anterior, o que também facilita o próprio trâmite da eleição. Por exemplo, a própria biometria, onde eu passei em muitas salas, falaram que estava muito mais fácil, né, essa coleta da biometria, muito mais rápida, comparado à eleição para presidente no segundo turno, em que eu atuei por Vila Bela como juíza auxiliar eleitoral, onde pouquíssimas pessoas conseguiram usar a biometria, então acaba que vai atrasando. Ela veio justamente para fazer uma eleição mais célere, então quando funciona realmente flui muito melhor. Agora, só a gente fazendo uma ressalva aqui, é a primeira vez que a senhora, né, exerceu, né, o papel de juíza, até então era só substituta, agora oficial. Como é que foi isso? Isso, na verdade até ano passado, em novembro, né, porque o biênio são 2 anos, era o Dr. Leonardo. Após isso, acabou que eu fui nomeada então a juíza eleitoral pela 25ª Zona Eleitoral, que abrange tanto Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vale de São Domingos. Então é a minha primeira eleição oficial como juíza titular eleitoral. E quais foram os principais desafios aí enfrentados, né, inclusive na logística operacional, enfrentado pela Justiça? Olha, são inúmeros desafios e principalmente por conta da celeridade. No direito eleitoral, né, durante a eleição, a gente conta com prazos muito curtos, então é tudo muito rápido. Desde o cadastramento, né, os registros de candidatura, em que é analisado se o candidato está apto ou não. Após isso, a gente faz a questão das cerimônias das urnas, né, com relação a isso. Tem toda a verificação de todos os locais de votação, as escolas ou outros pontos, para ver se eles estão aptos a receber a urna, a receber os eleitores, porque, na verdade, a Justiça Eleitoral engloba muitas pessoas, desde os servidores oficiais, né, do cartório eleitoral, além de mesários, voluntários, os próprios merendeiros das escolas, né. Então a escola, dando um exemplo, ela precisa estar com a luz, precisa estar com a água, precisa estar com tomadas em dia, precisa estar com ar condicionado por conta do estado de Mato Grosso ser um dia muito quente. A gente precisa toda essa logística. Posso dizer que como aborda, né, abrange essas 3 comarcas, Vila Bela, Vale de São Domingos e Pontes. Em Vale de São Domingos eu ainda fui no sábado de manhã conhecer os locais de votação para poder ter maior conhecimento, na verdade, se ocorresse alguma coisa lá, eu poder saber se é longe, se é perto, qual é a dinâmica que a gente pode adotar mais rápido possível. Assim como na zona rural de Vila Bela, que a gente está falando de mais de 500 km, na verdade, assim, girando. Eu fui para Ponta do Aterro, então fiz toda essa zona rural que a gente fala em questão mais de hora, muitas vezes de um ponto de eleição para o outro, onde é mais isolado. Então eu fui realmente, verifiquei a escola, verifiquei a sala, para ver se ela estaria apta a receber os eleitores nesse dia. E com relação à segurança do processo eleitoral, como a Justiça Eleitoral garantiu a integridade das urnas e a confiabilidade dos resultados, doutora? Bom, a questão questão das urnas, né, a gente pode observar que são feitas cerimônias, lançados editais em que os partidos políticos, os candidatos, o Ministério Público, Defensoria, OAB, enfim, ao público em geral quiser verificar. São cerimônias em que as urnas são ligadas, colocado a própria mídia, né, que a gente chama, é uma cerimônia de mídias e de lacre da urna, em que é colocado o lacre e não se retira ele mais até o dia da eleição, né, para justamente ser segura. Após todo esse procedimento, que então é a cerimônia de verificação de lacre das urnas, tem uma nova cerimônia que foi uns dias antes ainda da eleição e que é novamente retirada a urna da caixa, ligada para ver se ela está, né, ligada, está apta, se faz a verificação visual, que a gente chama, para ver se não houve nenhum rompimento dos lacres,
porque se houver algum rompimento, aparece uma marca d'água na verdade, então teria que ser substituído, teria que se ver o que aconteceu naquela urna. Portanto, ela passa por 2 verificações, 2 cerimônias que são abertas ao público, em que eu verifiquei pessoalmente, tanto em Pontes de Lacerda, as urnas de Vale de São Domingos que foram feitas aqui, e também fui para Vila Bela, acho que na quarta de manhã, em que também fiz essa verificação visual das urnas. Portanto, a urna ela é segura. Doutora Jéssica, existem dados preliminares sobre o comparecimento de eleitores às urnas neste ano? Foi possível observar algum aumento aí ou diminuição em relação aos anos anteriores? Olha, a gente teve uma abstenção bastante grande aqui em Pontes de Lacerda, estamos falando de 28% de eleitores aptos que poderiam votar e não foram até a urna no dia da eleição. Isso gira em torno de 9.000 eleitores, um pouquinho mais para arredondar, né, para deixar mais facilitados, seriam em torno de 9.000 eleitores aptos que literalmente deixaram de votar. Pode ser muitas vezes que não estavam na cidade, doentes, por algum motivo, né, não exerceram o seu direito à cidadania. Eu penso que é um número bastante elevado, pelo que conversei também com as pessoas em geral, né, relataram que não havia uma abstenção tão grande como anteriormente. Mas enfim, também a gente pode citar aqui que Pontes de Lacerda tem um número de 34.000 eleitores, então significa um número importante, né, nesse total, e também trazer que foram feitas várias campanhas desde o início do ano, né, várias falas, várias convocações, tanto a partidos políticos que regularizassem as suas contas, como aos próprios eleitores que regularizassem seus títulos, porque existe um prazo para isso. Não tem como se chegar no dia da eleição, por exemplo, com um título cancelado e querer votar se não fez essa regularização a tempo. Portanto, cito e peço aqui, né, nessa oportunidade, que quem não foi votar já faça sua justificativa se ainda não fez, já que 3 eleições consecutivas não apresentando acaba gerando cancelamento do título. Quem ainda não fez a biometria aqui em Pontes de Lacerda... Outro dado importante também, né, porque assim, se você não fez a biometria, você não está apto a votar. Então aí cerca de quantos eleitores deixaram de fazer a biometria e deixaram de votar, doutora? Isso. Aqui em Pontes de Lacerda é importante esclarecer que, na verdade, a biometria já é obrigatória desde 2013. Então, houve uma revisão com relação à biometria lá em 2013, sendo cancelados títulos naquele ano para quem não regularizou. Depois disso, não teve novos cancelamentos com relação à biometria. Durante a pandemia, na verdade, foi permitido que os eleitores fizessem, né, títulos, não foi coletada a biometria, mas não foi impeditivo por conta desses, porque houve essa suspensão com relação à biometria. Então é importante a gente deixar bem esclarecido que esses eleitores que deixaram domingo de votar, na verdade, não são pessoas na nossa contabilização que estão com os títulos cancelados. Esses 28%, 9.000 eleitores, são eleitores aptos, que estão com o título válido e não cancelado. Então, é a observação que eu faço com os que tiveram cancelamento. Às vezes, o cancelamento pode ser óbito, pode ser 3 justificativas não dadas, né, não compareceu por 3 vezes a eleição, ou a própria biometria, que façam agora a partir do dia 5 de novembro, se dirijam ao cartório eleitoral aqui em Pontes de Lacerda e regularizem para que na próxima eleição possam exercer o seu direito à cidadania. Um assunto bastante comentado foi o combate à desinformação. E todo mundo falava, né, a respeito disso. Como a Justiça Eleitoral lidou com as notícias falsas e campanhas de desinformação nesse período? Olha, a Justiça Eleitoral vem sendo muito cuidadosa, também célere na análise dessas manifestações. Houve ampla divulgação, né, sobre as famosas fake news, para que não fossem feitas, até por conta de respeito ao próprio eleitor, ao cidadão, que ele precisa, na verdade, receber informações válidas e não essas desinformações. Chegaram sim algumas ações, né, onde foram analisadas quando necessário foi dado a liminar, quando não necessário, a gente fez uma ponderação. Então, além das desinformações, a gente também precisa ter em mente que nenhum direito, na verdade, é absoluto, que a Constituição Federal prevê, né, inúmeros direitos, entre eles existe também a manifestação do pensamento, mas que ele também não é absoluto. Então, quando ele ofende ou traz uma desinformação, a Justiça Eleitoral fez a sua análise.
Doutora, após aí o resultado das eleições, quais serão os próximos passos da Justiça Eleitoral aqui nos municípios, né, em termos de fiscalização e validação dos resultados? Olha, a gente ainda está em função, né? Existe toda a devolução das urnas, a questão da conferência dos mesários, as pessoas que trabalharam na eleição para conceder também os seus dias, né? Os seus atestados. Depois ocorre a própria diplomação. A gente ainda tem ações em trâmite na Justiça Eleitoral, então que também vão ser analisadas durante esse tempo. Houveram alguns crimes, né? Algumas situações, na verdade, durante o dia da eleição, por exemplo, uma pessoa abordada por conta de boca de urna, algumas outras por conta da portaria de lei seca, em que na verdade viraram contravenções, né, e que também vai ser apurada. Então a Justiça Eleitoral ainda tem um bom período em que vai fazer essa análise. Agora, se o município tem algumas particularidades, que existe uma abordagem diferente por parte da Justiça Eleitoral, e como vocês se adaptam a essas questões, doutora? Eu acho que cada lugar a gente precisa se adequar, né? Na verdade, foi por isso que eu fiz questão de conhecer, de visitar muitos pontos, né? Apesar que Vila Bela foi a minha comarca anterior, então já conhecia muito da comarca, da zona rural em especial, porque ela é muito grande, extensa em território, né? Mas é essa particularidade, a gente precisa se situar, né, participar da própria cidade, e isso já abre, na verdade, a nossa visão com relação a todas as outras demandas. Agora, se uma avaliação da doutora com relação aos candidatos, aos partidos, como a senhora avalia o comportamento deles durante esse período eleitoral, tanto aqui em Pontes Lacerda como nos outros municípios? Eu penso que a eleição correu dentro da normalidade. Acredito que houve muita transparência da Justiça Eleitoral perante os partidos, perante os candidatos. Houve uma boa relação e comunicação com todos esses agentes, né? Foram dadas entrevistas de como a Justiça Eleitoral se portaria, foi concedida vez para eles também, por exemplo, quando houve a audiência pública também do sorteio, né, de horário de publicação das propagandas em horário e TV, já foi feita uma prévia comunicação com eles, do que se esperava da postura, né, de candidatos, partidos e também da própria Justiça Eleitoral, em que eu sempre fui muito sincera em dizer que ela atuaria, fiscalizaria e que eu esperava, na verdade, uma eleição como ela ocorreu, segura, transparente, de certa forma, não tiveram intercorrências grandes, posso confirmar isso. Então, dentro da normalidade, acredito que foi sim uma eleição tranquila, com a transparência necessária e a confidencialidade, né, a confiabilidade das urnas eletrônicas. Doutora Jéssica, uma questão também que pode ter sido esses eleitores não terem ido às urnas, foi a questão do horário que foi modificado também? Olha, chegou muita gente depois do horário? Na escola em que eu finalizei essa questão, eu estava às 16 horas, não notei nenhum eleitor chegando posteriormente. Então foi bem divulgado? Foi muito bem divulgado, acredito que tanto pela Justiça Eleitoral como pelos próprios candidatos, partidos, né? Foi a primeira vez, pode ser que sim, né? Não tem como a gente avaliar ainda se houve ou não. Mas também já fica nesse ponto meu alerta, né? Que a gente não deixe, na verdade, sempre para a última hora, para o último momento, coisas tão importantes, né? Que é a definição da nossa cidade, por exemplo, né? Das pessoas que vão comandar ela. Então, assuntos dessa importância a gente não pode postergar. Houve um tempo das 7, né? Até às 16 horas para a pessoa poder ir lá, então, poder votar e exercer o seu direito. Doutora, só para finalizar, com relação aos processos ainda que foram gerados durante a eleição, eles estão em andamento? Pode-se haver alguma mudança ou já se encerra, ou quando se encerra, né, toda essa avaliação? Então, os processos ainda continuam em andamento, né, algumas ações que precisam ainda ser analisadas até o resultado final. A diplomação, ela vai ocorrer sim, né, as mudanças vão ser, se ocorrerem, vai ser posteriormente, não há nada nesse sentido que hoje invalide o que aconteceu na eleição. Gostaria também, já que é a palavra final agora, né, de agradecer, na verdade, a todos os servidores da Justiça Eleitoral, em especial aos servidores que estavam ao meu lado, né, no cartório da 25ª Zona Eleitoral, que foram fundamentais
para que essa eleição ocorresse dessa forma, que trabalharam todos os dias, na verdade. O cartório, a Justiça Eleitoral não parou de segunda a segunda. Na verdade, sábado e domingo era dia que também existia atendimento ao público, então a gente não interrompe nenhum dia da semana nesse período pré-eleição. Então, meu muito obrigada mesmo, em especial a Adriana, né, que é a chefe de cartório, que organizou. E é engraçado que muitos pensam que é só o dia da eleição que gera aquele trabalho, mas não. A gente precisa convocar mesários, precisa fazer treinamentos com eles, há todas as cerimônias de verificação das urnas, para posteriormente realmente acontecer, né? O próprio transporte, a alimentação do dia, tudo isso são atribuições da Justiça Eleitoral. Então eu gostaria de realmente deixar o meu agradecimento a todos os servidores. Em 2024, pode-se considerar que a Justiça pode comemorar o resultado positivo da eleição? Sim, até porque penso que quem definiu a eleição, né, foram os próprios eleitores. Eles exerceram a sua cidadania indo votar, então a gente precisa respeitar, né, a eleição e a opinião e o voto, né, secreto e sigiloso de cada um. Doutora, muito obrigada pelas informações e nós estamos aqui à disposição para mais informações, né, que a Justiça assim necessita. Obrigada.